Não tem nada mais racista do que reduzir o Dia da Consciência Negra à patética pregação do Dia da Consciência Humana. Engraçado que esses humanos brancos não tiveram a mesma consciência nos mais de 300 anos de escravização de povos pretos aqui no Brasil. Também não tiveram a mesma consciência no pós-liberdade, né? Já que os pretos ficaram sem terras, sem trabalhos dignos, sem oportunidades educacionais. Levando em consideração os índices sociais aqui do Brasil, a gente tem a certeza de que essa humanidade sempre foi ofertada de forma desigual e com base na cor. Na educação, por exemplo, a taxa de analfabetismo entre pretos é 5,3% maior que a dos brancos, segundo a PNAD 2019, que é um levantamento feito pelo IBGE. Entre aqueles de 60 anos ou mais, os idosos negros analfabetos somam 27,1%, contra 9,5% em relação à população branca. O abandono escolar chega a 71,7%, gente, entre jovens pretos e pardos. Segundo o IBGE, a necessidade de trabalhar é o principal motivo para que essas pessoas saiam da escola. Toda essa deficiência na educação básica. Olha que eu falo só da educação básica, que é o básico para todo mundo, né? Todo brasileiro, segundo a Constituição. Vai se refletir na nossa vida profissional, na renda, no acesso a bens e em muitos outros momentos das nossas vidas enquanto pessoas negras. Se a gente nunca teve em pé de igualdade, desde lá do jardim de infância, sem um repertório técnico, cultural e até mesmo capital para a gente investir para buscar conhecimento, como é que a gente, por exemplo, vai virar um presidente de uma grande empresa? Se a gente às vezes não tem nem caderno, nem lápis para ir para a escola, como é que a gente pode ter uma educação bilíngue para ter o inglês fluente que as empresas tanto exigem nos cargos de liderança? Eu mesmo, em vários momentos da minha vida, já deixei de ir para a escola por não ter um café da manhã ou almoço. Muitas vezes carreguei meus livros em sacolas plásticas porque eu não tinha mochila. E eu já sofri muito bullying na escola porque eu ia com fardamento gasto. Meus pais só tinham condição de comprar uma blusa e uma calça por ano para cada um dos 5 estudantes que moravam lá em casa, eu e mais 4 irmãos. Hoje, felizmente, o poder público dá o fardamento gratuito para esses alunos, felizmente, mas na minha época não era assim. Na minha escola de ensino fundamental pública, com a maioria dos alunos negra, pouquíssimas pessoas conseguiram ingressar no ensino superior. No ensino médio, a mesma coisa. Em meio a isso, eu cresci numa família com diversas pessoas envolvidas em crimes. Algumas delas foram presas, inclusive. E mesmo assim, com todo esse contexto, felizmente fui a exceção. Consegui ser o primeiro a terminar o ensino médio de forma regular e o primeiro a ingressar no ensino superior e a me formar também. E ter estudado na Universidade Federal do Piauí foi a minha maior conquista. E tu para bem aí, porque isso não é um discurso meritocrata, tá bom? A minha situação atual não se baseia nisso. Felizmente, apesar da baixa escolaridade da minha mãe, ela sempre priorizou a educação dos filhos. Ela não queria que a gente tivesse o mesmo destino que ela teve. Se fosse para passar fome, a gente passava fome junto. Se fosse para comer osso, a gente comia osso junto. Se fosse para catar manga, como diversas vezes a gente foi, acordando de madrugada, ainda escuro, nos terrenos da vizinhança, a gente ia catar manga junto para tomar o café da manhã para poder ir para a escola. E apesar de tudo isso, eu nunca fui obrigado a trabalhar para sustentar a casa. A minha mãe sabia que os meus estudos seriam a única forma de eu não me envolver como outros parentes com drogas, por exemplo. Minha mãe sabia que os meus estudos seriam a única forma de eu não ter uma morte precoce. E ela sabia que os meus estudos seriam a única forma dela ter uma velhice tranquila. Se eu vivi e cresci nesse ambiente de desigualdade social, imagina a minha mãe, lá na década de 70 e 80, gente. Ela, inclusive, já apanhou da polícia na adolescência e foi detida por não saber informar um paradeiro de uma droga que ela desconhecia. Se não fosse o incentivo da minha mãe, muitas vezes aos prantos depois de apanhar do meu padrasto, talvez eu não fosse este jornalista que tá falando aqui agora. Talvez eu estivesse preso, talvez até eu já tivesse sido morto. Mas eu, minha mãe, agora minha irmã que estuda na Universidade Federal do Maranhão, somos exceções. Muitas outras crianças pretas que mais tarde se tornarão adultas, hoje têm que abrir mão da escola para trabalharem e colocar comida na mesa. Sabe por quê? Porque lápis e caderno, infelizmente, gente, não vão forrar a barriga delas para elas dormirem tranquilas à noite. E aí o ciclo do racismo estrutural nunca vai chegar ao fim. Porque é cômodo para a hegemonia branca, seja de direita, esquerda, petista, lulista, bolsonarista, manter
essa desigualdade racial e social no Brasil. Dá trabalho universalizar a educação, dá trabalho levar saneamento básico às periferias, onde é formada principalmente por pessoas negras. Os grandes latifundiários não pensam em reforma agrária para o Estado redistribuir as terras que antes foram negadas pra gente, lá após a assinatura da Lei Áurea. Talvez seja desconfortável para um branco ser chefiado por um negro, bem como os RHs implementarem políticas de diversidade racial nas empresas. Enquanto nada disso mudar, além de tantos outros indicadores sociais, tu branco vai ter que aturar muitos, olha que são muitos, hein? Dias da consciência negra. E pode ter certeza que eu, como preto, queria muito, olha, mas muito, muito mesmo, que esse mito da democracia racial fosse só um mito mesmo. Mas aí eu teria que ter o mesmo acesso à educação, saúde, saneamento básico, trabalho, renda, lazer. Mas isso incomoda tanto o status quo brasileiro, né? Se liguem! Falar de consciência humana é muito fácil quando se é branco e cheio de privilégios.